Olá, turma do oitavo ano A. Pega o livro de vocês, abram na página 120. Nós vamos começar a estudar agora os dois países da América anglo-saxônica, tá? Que é composta por Canadá e Estados Unidos. São os dois países do continente americano, tá? Que fazem parte da América, que foi colonizado pela cultura anglo-saxão, que é cultura inglesa. Então vamos lá, diz assim, ó, vamos começar estudando aí os Estados Unidos da América, tá? Então, formação territorial. Como foi que formou o território? Vocês sabem, tá? Desde o sexto ano que a gente trabalha, aliás, que vocês trabalham, que eu não fui professor de geografia de vocês no sexto ano, que vocês trabalham e estudam sobre a formação dos territórios, tá? E como foi que se formou o território norte-americano. Vamos lá, na página 120 tem assim, ó, formação territorial dos Estados Unidos. Então, assim, ó, a formação atual dos Estados Unidos se iniciou com a criação de 13 colônias inglesas no Atlântico da América anglo-saxônica, no século XVII. Após a independência em relação à Inglaterra, ocorrida em 1776, começou o processo de expansão territorial, o que ficou conhecido como Marcha para Oeste. Ou seja, então no próprio mapa aí, dá para vocês acompanharem aí, né? E vão ver aí a formação desse território, que vai em direção ao leste. Então, só para a gente ter uma ideia, aí, então nós temos o que? Nós temos aí, ó, primeiro aí, ó, estados aí, com quais são essa parte aí, ó, por exemplo, da Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia Ocidental, Pensilvânia, Nova York, Vermont, Maine, Manchester, Connecticut, Nova Jersey e outros aí. Então essa parte do que seria os Estados Unidos, das 13 colônias, seria essa parte laranja, que era conhecido como colônias do norte, e a parte avermelhada aí, que era a chamada colônia do sul. Então isso aí era a parte original das 13 colônias, que era a formação inicial dos Estados Unidos. Depois da sua independência, em 1776, houve o que é conhecido como Marcha para Oeste. Aí vem todos os outros estados, até lá, Califórnia, Washington, lá em cima, Nevada, Novo México, Texas, tudo isso aí não pertencia aos Estados Unidos. E eles foram, quando tornou-se independente da Inglaterra, começou essa expansão do seu território, conhecida Marcha para o Oeste. Esta expansão dos limites do país em direção ao Oceano Pacífico foi fundamental para seu desenvolvimento econômico, pois possibilitou a abertura de áreas de agropecuária e a descoberta de recursos minerais como ouro, prata e petróleo. Então, o que aconteceu? Aí nós tivemos assim, o avanço também em direção ao México levou estadunidenses a cruzar a fronteira para criar gado e intensificar a procura por ouro e petróleo no país vizinho, o que provocou uma guerra entre os dois países. Como resultado, os Estados Unidos anexaram cerca de metade do território do México, o que possibilitou a criação de novos estados. Esses estados pertenciam ao México. Com a guerra, aí foi anexado o quê? Foi anexado
os estados, novos estados, Texas e Califórnia. Texas e Califórnia pertencia a princípio ao México. Aí vem também, então essa é a formação do território norte-americano. Então tivemos esses dois, primeiro movimento, a independência dos Estados, dos Estados Unidos. O que eram os Estados Unidos no momento da independência? As 13 colônias. Aí houve a expansão do seu território em direção a oeste. O que significava dizer? Que ele ia da costa do Oceano Atlântico e foi até o outro lado do continente, do Oceano Pacífico. Teve também o avanço dessa mesma expansão territorial norte-americana em direção ao sul. E vindo em direção ao sul, quem era o primeiro país a fazer fronteira ao sul dos Estados Unidos? O México. Então houve uma invasão por parte de norte-americanos e houve a guerra. Nessa guerra, os Estados Unidos anexou dois estados que hoje são estados norte-americanos, Texas e a Califórnia, anexou ao território norte-americano. Mas no princípio esses dois estados pertenciam ao México. Aí vem a chamada Guerra da Secessão. Vamos ver o que foi isso. Gerada pelo conflito de interesse entre os estados do sul e o do norte dos Estados Unidos, a Guerra de Secessão previa a separação dos Estados Unidos sulista do restante estadunidense. Os estados do norte, industrializados, necessitavam ampliar o mercado de consumo e a mão de obra livre e apoiava o fim do sistema de escravidão que era praticado principalmente nos territórios agrícolas do sul. Insatisfeito, os sulistas decidiram separar-se do restante do país após a eleição de 1860, que conduziu à presidência Abraham Lincoln. O presidente recém-eleito não reconheceu a independência dos estados do sul e tampouco sua congregação em um novo país, e manifestou a intenção de usar todos os meios possíveis para evitar a separação. Então o que acontecia aí, nessa questão da Guerra da Secessão? Ou seja, era que a parte sul dos Estados Unidos queria se tornar independente da parte norte. E o que aconteceu aí? Com a eleição de Abraham Lincoln, ele usou-se todos os meios para evitar. Primeira coisa é que ele não reconheceu, tá? E depois de não reconhecer essa separação, ele usou de todos os meios para evitar que houvesse a independência do sul dos Estados Unidos. Aí continua aí, a ação das lideranças sulistas foi decisiva para o início da guerra. Em 1861, tropas formadas pelos estados separatistas atacaram uma base militar federal. O que acontece aqui? Não é uma guerra, a Guerra da Secessão não é uma guerra entre os Estados Unidos e outro país. É uma guerra entre estados do norte contra estados do sul. O estado do norte, por exemplo, era a favor da abolição da mão de obra escrava, que era muito praticada no sul, que o sul, o norte era industrializado e o sul era agrícola. Então, na parte agrícola, que era a parte sul dos Estados Unidos, aí se praticava com grande, digamos assim, com grande importância na questão da produção. A mão de obra escrava, ela ocupava um papel assim importante nessa produção. Então, os estados do sul, eles eram contra essa abolição da escravidão nos Estados Unidos. Então aí houve o primeiro conflito, que foi no ano de 1861,
Nesse ano inicia-se a Guerra Civil, ou seja, Guerra Civil, guerra entre os povos, entre o mesmo povo de região, da mesma região dentro do mesmo país. Aí vem, o conflito terminou em 1865 com a vitória dos Estados do Norte e um saldo de mais de 600 mil mortos. Esse é o saldo. Então o que aconteceu? Em 1865 o conflito termina, os estados do norte vencem os estados do sul, e com um saldo nessa guerra de 600 mil pessoas mortas, tá? Um saldo de 600 mil pessoas mortas, tá? Aí continua, em 1965, com o termo da Guerra da Secessão, o governo acelerou a ocupação do Oeste, ou seja, a invasão do Oeste, tá? Ocupou a invasão do a expansão territorial para o Oeste, e assim foi consolidando o território norte-americano naquela região. Também, nesse ano, teve também um incentivo da indústria. O governo incentivou exatamente a questão da indústria do carvão, do ferro e do aço. População e urbanização norte-americano. Então, o que ocorre? Então, o que vai ocorrer aqui? Vamos lá. Páginas 122, vamos acompanhar aí a população. No último censo, em 2017, os Estados Unidos ele tinha aí uma população de 325 milhões de habitantes. A maior parte se encontra na costa leste e no norte do país, onde nós temos aí imensos aglomerados urbanos. As primeiras grandes cidades dos Estados Unidos concentram-se na porção nordeste e leste. Ou seja, então nós temos as primeiras cidades nessa região. Esse processo também ocorreu com a associação à indústria, ou seja, se vocês perceberem assim, que as regiões onde são industrializadas tem mais emprego. Por ter mais emprego, as pessoas se concentram, as pessoas em busca de emprego vão morar ali próximo onde tem indústria, e automaticamente as cidades crescem devido à industrialização. As pessoas vão procurar emprego devido à industrialização. Então, e automaticamente nós temos aí os chamados aglomerados urbanos. Aí diz assim, nos séculos 19 e 20, nessa área de industrialização mais antiga, que é a região nordeste e dos Grandes Lagos, surgiram as primeiras metrópoles do país. Quais são elas? Nova York, tá? A ampliação da rede de transporte, especialmente ferroviária, após 1860, facilitou o deslocamento entre cidades distantes como Nova York, Washington e Chicago. Fator que impulsionou a expansão de grandes aglomerados urbanos. Lógico, a facilidade das pessoas irem para esses locais automaticamente facilitou o processo de aglomeração de pessoas, dos chamados aglomerados urbanos. O crescimento, ainda tem mais aí, surgiram as primeiras metrópoles do país, como Nova York, ampliação da rede transportal. Facilitou também o deslocamento entre cidades como Nova York, Washington, Chicago, que a gente já falou. O crescimento dessas metrópoles formou grandes áreas urbanizadas, as chamadas megalópolis, tá? As principais megalópolis dos Estados Unidos são Boston e War, que na verdade é o que? É a junção entre a cidade de Boston e Washington, e também o Chick-Pit, que é a junção entre Chicago e Pittsburgh. Para termos uma ideia da dimensão dessas megalópolis, a distância entre Boston
e Washington é de cerca de 700 quilômetros. Ou seja, para vocês terem uma ideia, é um aglomerado de cidades que vai como daqui a Teresina, tá? Em torno dos polos mais recentes, nós temos o que? A megalópole Sansan, que é o que? São Francisco e San Diego, tá? São outras cidades que estão juntando. Na costa oeste, o estado da Califórnia tornou-se o principal polo de atração populacional do país no final do século XX, devido ao crescimento econômico impulsionado pelo desenvolvimento tecnológico. É a região conhecida como Vale do Silício. Pessoal, então, na próxima aula a gente passa a atividade, tá? E a gente continua aí falando dos Estados Unidos. Próximo assunto, população e condições de vida. Tá ok? Boa aula, bons estudos.